Olá pessoal, é com muita alegria que nós vamos começando aqui um novo podcast do nosso projeto Lapidar. E o tema que a gente escolheu para poder abordar hoje com vocês foi a temática da autoestima e das nossas crenças em relação aos relacionamentos, tá bom? Nesse sentido, a gente vai conversar bastante sobre alguns temas aí, né, que estão muito presentes nas pessoas, nas suas falas, nas suas experiências de vida, em vários clientes, em várias experiências que a gente tem acompanhado aí através da nossa experiência clínica ao longo dos anos, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que a nossa autoestima ela é um conjunto de ideias, imagens que nós fazemos sobre nós mesmos, né? E que isso vai sendo construído ao longo da vida. Existem algumas pessoas que têm uma autoestima, um senso de si mesmo elevados, boas, positivas, de qualidade, né? Mas a maioria de nós, a gente recebeu muitas vezes um processo de educação muito restritivo, muito limitador. E a maioria de nós tem bastante dificuldades com a nossa própria autoestima, nosso senso de capacidade, aquilo que a gente consegue fazer. E aí a gente tem que trabalhar bastante, né, no processo de terapia, no processo de autoconhecimento, essa autoestima para que a gente possa nos reconhecer dignos de merecimento, dignos de valor, dignos de amorosidade, tá bom? E essa autoestima, essa autoimagem, ela vai ser fundamental, né? Por exemplo, esse senso de merecimento, ele vai ser fundamental porque muitas vezes aquilo que a gente se permite ou não viver nas nossas vidas vai estar diretamente ligado a isso. Por exemplo, aquilo que eu vivo nos meus relacionamentos, né, o quanto eu me permito viver num relacionamento feliz, vai estar diretamente ligado a toda essa questão da minha autoestima, da minha autoimagem, do meu senso de merecimento. Essa autoestima vai sendo construída por uma série de experiências, né? Experiências que a gente tem da nossa infância, as coisas que a gente ouviu nossos pais e familiares dizendo sobre a gente mesmo, as coisas que a gente ouviu os colegas, né, os coleguinhas do colégio dizendo sobre a gente mesmo. E muitas vezes quando a gente é criança, a gente não tem a capacidade de filtrar aquilo que a pessoa diz e filtrar aquilo que nós realmente somos, né? Nós acabamos muitas vezes acreditando e pegando para nós uma série de crenças, uma série de modelos, uma série de valores que muitas vezes não são nossos, mas a gente passa a acreditar que é verdade porque alguém nos disse que é verdade, né? E aí, nesse sentido, eu digo isso que é quando a gente é criança, mas na verdade isso também continua acontecendo durante toda a nossa vida, né? Porque isso, na verdade, é uma das características da nossa mente inconsciente. Ela é irracional, ela não é capaz de separar o que é verdade do que é mentira. E muitas vezes a gente é apresentado a uma situação, por exemplo, no marketing, né, na questão das vendas, né? Muitas vezes a gente recebe ideias de coisas e a gente toma aquilo como verdade e a gente não tem um processo de refletir se realmente a gente precisa ou não precisa, se a gente realmente tem ou não necessidade de uma determinada coisa na nossa vida, né? Então a gente acaba captando, né, determinadas crenças, valores, às vezes até necessidades que não são nossas e acaba vivendo aquilo como uma verdade quase que absoluta nas nossas vidas, tá bom? Então eu vou passar aqui para a Rafaela e vou perguntar para ela sobre as experiências dela na clínica, né, e como é que ela vê essa questão da autoestima e como é que isso pode interferir nos relacionamentos. Olá, Pedro. Gratidão a todos e a todas que estão acompanhando com a gente o nosso trabalho aqui pelo Lapidar. Gratidão a todos e a todas que estão seguindo, né, o nosso trabalho, compartilhando e que possam também, através desse podcast, ser contribuição para a vida de outras pessoas, né, compartilhando, indicando, para que a gente entre nesse lugar de dar e receber, né, que a gente possa compartilhar o que a gente está recebendo e contribuir com a vida de outras pessoas. Então vamos lá, né? Autoestima nos relacionamentos. Esse é um tema bem interessante porque a todo momento nós estamos nos relacionando, né? Se você for parar para perceber, desde pequenininho ali, bebezinho, o bebê já tenta de alguma forma chamar a atenção do pai, da mãe, já tenta
ser visto, né? Já tenta chamar um pouco da atenção dessas pessoas dos cuidadores, né? Do pai e da mãe, para que ele seja percebido. E na maioria das vezes, dependendo do lar, né? Ou excesso ou a falta desse olhar vai fazer com que esse bebezinho cresça com uma percepção e uma imagem totalmente distorcida de fato quem ele realmente é, né? Estamos falando isso da infância, mas também se a gente seguir um pouquinho, na adolescência acontecem alguns fatos como bullying, como gravidez na adolescência, como abusos também, né? Abuso sexual, outros tipos de abuso, que fazem com que esse indivíduo vá crescendo totalmente com uma percepção distorcida de quem verdadeiramente ele é, né? Então, vamos lá. Quando essa pessoa entra em um relacionamento, ela entra, né, na maioria das vezes, com o objetivo de o outro pode me fazer feliz e eu vou tentar fazer de tudo para que o outro seja feliz, para o outro ser feliz, esquecendo, né, que cada indivíduo é um mundo, que cada indivíduo é um universo e que cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de ver e o seu jeito de estar no mundo, né? O seu jeito de estar em sociedade. Então, na maioria das vezes, aquela pessoa chega e quer mudar totalmente o parceiro, ou coloca o parceiro num pedestal, né? Ou, na maioria das vezes, o parceiro começa a tratá-lo de forma minimizada, de uma forma que faz com que a pessoa, né, reviva aquelas experiências lá da infância, aquelas experiências traumáticas da infância, da adolescência, enfim, olhar para essa autoestima, né, do quanto eu me respeito, do quanto eu tenho autocompaixão, do que eu posso fazer por mim para que eu esteja inteira e que eu perceba que antes de ser dois, eu preciso ser um ou uma, né? Olhar para isso vai ser fundamental para que você consiga ter um relacionamento saudável, né? Pois, até então, você vai estar querendo que o outro seja a metade da sua laranja, vai querer que ele seja a tampa da sua panela, o sapato para o seu pé. E não é bem assim, né? Então, Pedro, para continuar um pouquinho aqui da nossa conversa, um pouco para falar sobre autoestima nos relacionamentos, me fala se tu tem algum caso, se você atendeu algum caso em específico, onde ficou claro, né? Esse lugar onde a pessoa não parava para se olhar, para se perceber e que com isso o relacionamento se tornou disfuncional. Sim, Rafael, eu estava até me recordando aqui, né? Essa semana mesmo eu atendi uma cliente que é que acontece, né? No caso dela, ela procura nas relações justamente esse afeto, né? Essa amorosidade que muitas vezes ela não recebeu dos pais, né? Eu sei que isso é um tema muito comum e isso vale para muitas pessoas também, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque no nosso relacionamento nós temos que ter um posicionamento, uma posição de iguais, né? A gente troca afeto, a gente dá e recebe afeto na posição de iguais. Enquanto que nas relações com os nossos pais, nós somos menores, né? E nossos pais são maiores. Então, em relação ao pai e à mãe, a gente recebe afetos e em relação ao relacionamento, ao parceiro, à parceira de relacionamento, a gente troca afetos, né? Para estabelecer uma metáfora que até quase que matemática para as pessoas entenderem, o pai e a mãe é como se fossem 100, eles dão 100% de afeto e a gente recebe, a gente dá zero para eles, enquanto que no relacionamento afetivo a gente troca e cada um tem que dar 50% para o relacionamento dar certo. Nas dinâmicas da vida, né, como a vida é uma coisa dinâmica, na prática é normal e é possível que horas um dá 45% e outro dá 65%, ou um dá 60% e o outro dá 40%, né? Mas não é possível, não é interessante que fique sempre assim, um dando mais e o outro dando menos.
também é possível, né, como as pessoas têm habilidades e competências diferentes, que de repente um faça mais isso e o outro faça mais aquilo. Um se dá de uma forma e o outro se dá de outra forma. Mas cada casal tem que buscar a sua forma de dar e receber em equilíbrio, né? Mas o que é que acontece muitas vezes? Como a gente vive numa sociedade desequilibrada e tudo, e muitas pessoas às vezes são pai e mãe, mas não tem nenhuma realmente habilidade, ou às vezes não tem nem o desejo de ser pai ou mãe, e são pai e mãe às vezes de suas crianças, né? Muitas vezes o que acontece é que esses pais e mães, eles são vazios, são realmente assim, são pessoas que não estão disponíveis afetivamente para amar seus filhos, para olhar para seus filhos, né? E esses filhos, eles crescem naquele vazio, naquela carência afetiva, né? Por não ter recebido esse afeto, essa atenção, esse olhar dos pais. E aí o que é que vai acontecer? É como que se essa criança ela crescesse acreditando que, ok, eu não recebi esse amor, mas um dia quando eu tiver X, aí eu vou ter esse amor. E aí esse X vai mudando, né? Conforme as crenças, conforme a história de vida. Por exemplo, às vezes eu posso dizer que esse X é o relacionamento. Eu não recebi amor dos meus pais, ou do meu pai, ou da minha mãe, mas quando eu tiver um relacionamento, essa pessoa vai me dar todo o amor que um dia eu sonhei, né? E aí o problema é justamente quando começa um relacionamento, a pessoa entra na cobrança, né? No desequilíbrio, naquela sofreguidão, esperando que o outro supra aquele lugar, mas é impossível, é totalmente impossível o outro suprir aquele lugar de pai ou de mãe que faltou na nossa constelação familiar, né? Às vezes esse X ele vai para os filhos, né? E aí às vezes a gente também acaba entrando nesse desequilíbrio de esperar dos filhos que eles sejam, por exemplo, nossos amigos, ou que eles sejam essa fonte de afeto, né? E aí eu tenho vários casos que eu atendo também, estou me lembrando de outro caso aqui, né? Em que a pessoa tinha uma relação com a mãe, que era uma relação de compromissos e obrigações, né? Ela só ia para a mãe para cuidar da saúde da mãe, que a mãe tinha doenças e tudo mais, mas não tinha uma partilha, uma troca, uma conversa com a mãe. E com a filha, ela queria colocar a filha nesse lugar, né? Por exemplo, de querer que a filha tivesse o tempo todo com ela, saísse o tempo todo só com ela, fosse amiga dela, né? Como se a filha fosse a fonte, né, de nutrição afetiva dela, mas a filha meio que sendo que obrigada a ocupar esse lugar, né? E aí a gente vê muitas vezes esse discurso, né, de que, vamos supor, né, a pessoa tem uma filha e diz, essa menina quando crescer vai ser minha amiga. Ou então tem um filho e diz, esse menino quando crescer vai ser meu amigo, né? Quase como se os filhos já fossem obrigados a ocupar esse lugar de nutrição afetiva desses pais, né? E aí, claro, isso daí é o cenário, né, de grandes desequilíbrios, de grandes desproporções nas nossas famílias e nos nossos relacionamentos também, né? E aí esse X, né, também, aquele X afetivo que faltou do pai ou da mãe, pode ir para uma série de outras coisas, né? Quando eu tiver uma condição financeira X, quando eu tiver, sei lá, um carro novo, uma casa nova, uma viagem nova, né? E também a gente tem todo um discurso social que muitas vezes acaba levando para esse lado do consumismo também desenfreado, né? Mas a gente está sempre procurando, como você mesma disse, Rafaela, a gente sempre está procurando preencher os nossos vazios e carências afetivas com coisas externas a nós, né? E o que é que a gente propõe na psicologia? A gente propõe que ao invés de se voltar para fora e de se voltar para o outro como sendo responsável por buscar nos preencher afetivamente, a gente se volte para a gente mesmo. E aí a gente usa uma palavrinha mágica aqui na psicologia, que é o autoconhecimento. Na verdade, o autoconhecimento é uma dessas palavras que, para cada pessoa, para cada história de vida, pode significar uma coisa diferente, né? Para mim, o autoconhecimento é uma coisa, para Rafael, o autoconhecimento é outra coisa. Para cada um dos meus clientes, essa jornada de autodescoberta significa coisas diferentes, mas é importante justamente que cada um procure e encontre aquilo que faz sentido para você. Ao procurar e encontrar aquilo que faz sentido para você, ao procurar o seu caminho de autoconhecimento, você vai procurar, em primeiro lugar, esse preenchimento afetivo em si mesmo e em fazer coisas que você gosta, coisas que você ama fazer. Vamos supor, você tem um trabalho, mas aí você descobriu que você ama cozinhar, né? E aí você entra num curso de culinária e conhece pessoas que gostam de culinária. E aí, a partir dessa experiência, você vai preenchendo a sua vida, enriquecendo a sua vida com novas experiências. E quem sabe, de repente, né, nesse contexto, nesse grupo, e na medida em que você começa a gostar mais de você mesmo, de você mesma,
começam a surgir outras oportunidades de relacionamentos, né? E eu usei aqui o exemplo da culinária, mas pode servir para uma série de outras coisas. A pessoa pode entrar, sei lá, num grupo de literatura, pode entrar num grupo de constelação familiar, pode entrar num grupo de desenho, pode entrar num grupo de estudos, né? Um grupo de estudos de idiomas. Enfim, são muitas as formas, são muitas as possibilidades, são muitos os caminhos para a gente aprender coisas novas na vida. Mas a ideia é que a gente tem que procurar em nós mesmos e no nosso próprio desenvolvimento essa mudança afetiva, né? E aí, voltando aqui a falar do caso, né, daquela pessoa que eu comecei a falar no começo aqui da minha fala, ela não teve esse afeto do pai, né? Ela teve bastante dificuldade com o pai, e é como se ela fizesse um esforço de mudar o pai até hoje, como se ela fizesse um esforço também de mudar cada relacionamento que ela entra para querer que a pessoa seja de um determinado jeito que na cabeça dela ela acha que a pessoa tem que ser, né? Tava falando para ela assim, perceba, ao invés de você receber o afeto dessas pessoas do jeito que elas são, é como se você exigisse, eu só quero receber se for desse jeito, do jeito que eu quero, né? E aí existe um esforço, uma ansiedade, um sofrimento em tentar mudar o outro e fazer com que o outro me dê afeto do jeito que eu quero. Mas não existe o esforço verdadeiro que a gente deveria fazer, que é o esforço da nossa própria mudança. O esforço de olhar para si mesmo, olhar para si mesma e perceber, né? Como é que eu posso mudar, como é que a minha vida pode mudar, como é que a minha vida pode melhorar, como é que eu posso gostar mais de mim mesmo, de mim mesma, né? Como é que eu posso me dar afeto, me nutrir afetivamente, fazer coisas que eu gosto, que é o verdadeiro trabalho, a verdadeira dificuldade assim da nossa vida, né? Mas ao mesmo tempo que é difícil encontrar, mas é o caminho que a gente precisa percorrer para construir, para encontrar nós mesmos e para construir a nossa realidade, tá certo? E você, Rafael, o que é que te ocorre mais, o que é que você se lembra, né? Quando trata dessa temática dos relacionamentos, né? De crenças, né? Por exemplo, é muito comum crenças, né? De relacionamentos anteriores, né? Pessoas que passam por sofrimentos, como traições, sofrimentos como, sei lá, ser abandonado numa determinada relação afetiva, né? Ela passar a acreditar que todas as outras relações vão ser desse jeito também, né? Você conhece algum caso, alguma história? O que é que você pode falar mais sobre isso? Sim, Pedro. Inclusive, eu acredito que a tua fala já contempla muito do que a gente está querendo passar aqui nesse podcast, né? Porque quando a gente fala em dar e receber, quando a gente fala de equilíbrio nas relações, a gente fala também sobre reciprocidade, né? Quando você colocou a relação dos pais, né? Que eles estão ali para dar 100%, né? Então, os pais só dão e dão de forma incondicional, né? Quando a gente vai para os relacionamentos afetivos, cada um tem a sua parcela de 50%. É o dar e o receber na mesma proporção para que de fato seja construída uma relação saudável. Quando se entra no lugar de eu só dou ou eu só espero, eu só recebo, né? A relação ela entra em disfuncionalidade. Eu recebo muitos casos, né, de pessoas que vão para esse lugar de só dar, de fazer tudo, onde o parceiro termina que fica muitas vezes no lugar do filho também na relação. E o que é que acontece? Essa pessoa dá, não se permite receber, e o que é que normalmente dentro das dinâmicas, e aí eu vou para situações bem específicas das quais eu recebo no meu consultório, que o marido, né, ou a pessoa, ou a mulher que está se relacionando com essa outra pessoa, se percebe pequena na relação. E quando ela se percebe pequena na relação, ela é convidada a olhar para fora dessa relação. E aí vamos lá, ela é convidada a encontrar pessoas que estejam em seu nível de igualdade, né? Onde haja uma troca mais recíproca e mais coerente. E aí a gente vai para muitas situações. Normalmente as pessoas me perguntam assim, Rafaela, quando essa pessoa sai, vira, né, e olha para fora, normalmente ela encontra um outro parceiro ou uma outra parceira que esteja mais ali alinhada, né, que esteja ali do tamanho dela? Algumas vezes sim,
mas também essa pessoa é convidada a olhar para outros tipos de relações, né? Como você colocou, ela encontra coisas que começam a dar prazer, ela encontra fazer outras, ela é convidada a encontrar outras pessoas e expandir, né, o nível dela de relacionamentos com amigos, com amigas, enfim, ela é convidada a se retirar dessa relação porque ela está se sentindo pequena e tudo que ela fizer para esse outro nunca vai pagar, né, tudo que ele já fez. Entra como se fosse uma dívida aí de gratidão, né? E essa pessoa que está sendo a grande, ela entra no lugar dos pais. Lembra que a gente falou que só os pais dão 100% sem que seja necessário ter nada em troca, né? Então, gente, é isso. Nós temos muitos casos para falar, muitas coisas para relatar, né? Aqui não daria tempo falar nesse podcast, mas a gente pode continuar essa temática de outra forma. Vocês podem colocar as dúvidas, vocês podem compartilhar com amigos, vocês podem estar procurando a gente de forma individual, né, para possíveis dúvidas, possíveis acompanhamentos. Se você está nesse lugar de o que é que eu posso fazer por mim, né? O que é que eu posso fazer por mim que vai me dar prazer? Como eu me percebo, como eu posso me respeitar, como eu posso me amparar, como eu posso me acolher, né? Para que eu consiga, se eu dou demais, baixar um pouco e me permitir receber, né? Ou se eu só recebo, como eu posso crescer mais um pouco e ficar ali da mesma altura do meu parceiro e da minha parceira. Então, gente, olhar para esse campo dos relacionamentos, ele é fundamental para o processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento de todos nós, porque as relações afetivas, quando bem equilibradas, quando bem estruturadas, né, elas levam a gente para um caminho de cura, o caminho do amor. Então, como você está se tratando? É isso, Rafaela. Nosso objetivo, né, com o nosso projeto Lapidar é justamente ajudar as pessoas, mas também isso serve para nós mesmos, né? Porque tudo aquilo que a gente fala, a primeira pessoa que escuta é a gente mesmo, né? Mas é criar justamente um campo, né, em volta de todos nós e de cada um de nós que participa desse projeto Lapidar, criar um campo de cura dos relacionamentos aqui nesse nosso primeiro ciclo, né? Virão outros ciclos onde nós trabalharemos outras temáticas como a prosperidade, a espiritualidade, a arte, a cultura, mas nesse ciclo o nosso objetivo é criar um campo de cura para os relacionamentos, para as relações. E uma coisa que eu digo muito é que relacionamentos estamos todos aprendendo o tempo todo, né? A gente não tem uma fórmula. E na vida moderna, na vida que a gente vive hoje, né? Que é chamado aí por alguns autores como Bauman, né? De modernidade líquida, né? Para esse mundo de hoje, a gente tem realmente assim que essas regras do como se relacionar estão em total transformação, né? Aquilo que servia para relacionamentos 10 anos atrás não serve mais para hoje. E isso muda realmente o tempo todo numa velocidade cada vez maior, né? Então, como a gente faz para que a gente possa nos relacionamentos sair da superficialidade, sair das projeções, sair das cobranças, das imagens idealizadas, né? Das expectativas infantis e partir, né? Criar um relacionamento de realmente de crescimento, de evolução, de cura, de amadurecimento para os dois, né? Tudo isso é um processo também, né? E aí o nosso objetivo é esse, é que o nosso autoconhecimento ele seja também para a gente um caminho, né, que se faça nos relacionamentos. Relacionamento aí como um laboratório de crescimento, de autoconhecimento, de autopercepção, né? Porque o outro ele age como um espelho para a nossa própria transformação, né? Então, por exemplo, o modo como eu me trato tá muito ligado também às minhas crenças, à minha autoestima, né? Então, se eu acredito na minha autoestima que eu não mereço ser feliz, eu vou encontrar pessoas e relacionamentos que vão espelhar isso para mim. Se eu não acredito que eu mereço ser bem tratado, eu vou encontrar pessoas e relacionamentos que também vão espelhar isso para mim, né? E aí a gente está aqui justamente alertando que a gente use os relacionamentos como esse termômetro, né? Se eu estou num relacionamento com uma pessoa que não me trata bem, em que medida sou eu que na verdade não me trato bem, né? Ou em que medida eu aceito estar em situações onde eu sou maltratado, né?
E aí tem aquela frase que a gente até compartilhou no Lapidar aqui, que é quando o amor, ele não te... Na verdade, eu vou compartilhar, né? Eu criei a frase para compartilhar agora, que é quando o amor não estiver sendo servido, a gente tem que aprender a se levantar da mesa, né? E aprender a realmente ficar e sustentar e alimentar situações onde a gente esteja sendo bem tratado, onde a gente esteja sendo bem amado, bem amadas, né? E a gente possa trocar esse afeto de uma maneira saudável, dar e receber afeto de uma maneira saudável. Mas é importante também, esse podcast aqui ele serve para isso, para a gente saber o que de fato a gente pode e deve esperar de um relacionamento, né? Para a gente não esperar que o outro nos dê afeto de uma maneira desproporcional e seja o salvador, a salvadora das nossas vidas, né? E também não ficar esperando que o outro mude, que o outro faça isso, que o outro seja uma determinada pessoa que na verdade o outro não é, né? Então, se eu consigo, de uma maneira madura, adulta, saudável, ver quem o outro é, reconhecer nessa pessoa alguém com quem eu possa trocar afeto de maneira saudável, aí sim o relacionamento pode ser uma fonte, né, nutritiva, de troca afetiva, uma fonte nutritiva de vivência saudável desse afeto, né? Então, o relacionamento saudável, ele é para ser isso daí, né? Mas para chegar nisso, para chegar numa capacidade de se relacionar de maneira saudável, eu tenho que ter o meu autoconhecimento, eu tenho que ter a minha jornada, né? De desfazer de projeções, de desfazer de expectativas infantis, de desfazer de mapas e modelos do passado, né? Que acabam interferindo nas minhas relações hoje, né? Então, para tudo isso é preciso realmente uma seriedade minha, uma seriedade nossa, de buscar o nosso autoconhecimento, de buscar a nossa autotransformação, de buscar entender, né? Entender o que é que cada pessoa está me mostrando, o que é que cada experiência de vida está me mostrando, né? Porque a vida ela tá aí para nos ensinar o tempo todo. Cabe a gente aprender realmente, né? Ouvir o que é que a vida está nos dizendo através de cada pessoa e de cada experiência, né? Nosso tempo ele já vai avançando, Rafael, e aí eu quero deixar para as pessoas aqui uma última dica que é uma das formas da gente trabalhar a nossa autoestima é trabalhar as frases, né, que a gente pode chamar de decretos, pode chamar de frases de programação mental, tá bom? Frases que falam de autoestima e de autoconfiança, né? E aí eu vou também deixar algumas dessas frases no nosso projeto Lapidar, nas nossas próximas postagens, tá bom? A gente já fez alguns decretos sobre relacionamento, já deixou alguns exemplos, né? Vamos deixar também frases que trabalham autoestima e autoconfiança, né? Só para a gente não terminar aqui sem nenhum exemplo, eu vou falar duas ou três aqui que são exemplos de frases de autoestima, né? Por exemplo, eu posso todos os dias escrever essas frases e falá-las em voz alta, né? A partir de agora, eu aprendo a me amar e me aceitar do jeito que eu sou. E aí eu posso repetir três vezes. A partir de agora, eu aprendo a me amar e me aceitar do jeito que eu sou. A partir de agora, eu aprendo a me amar e me aceitar do jeito que eu sou. Uma outra frase que a gente pode falar para a gente mesmo é: eu mereço viver relacionamentos saudáveis e equilibrados. Eu mereço viver relacionamentos saudáveis e equilibrados. Eu mereço viver relacionamentos saudáveis e equilibrados. Uma outra frase que a gente pode utilizar é: a partir de agora eu busco experiências que me tragam bem-estar e alegria. A partir de agora eu busco experiências que me tragam bem-estar e alegria. A partir de agora eu busco experiências que me fazem sentir bem-estar e alegria. Então a gente vai criando o nosso próprio conjunto de frases de reprogramação mental e a gente começa a repetir essas frases todos os dias, por pelo menos 21 dias, para gerar uma atitude de mudança, de transformação mental na nossa vida, né? Do mesmo jeito que todos os dias, às vezes, a gente repete frases negativas, né? E isso faz com que essas crenças negativas se perpetuem na nossa mente, né? Por exemplo, a gente repete frases do tipo homem não presta, ou mulher não presta, ou relacionamento é tudo igual, ou eu não mereço ser amado, né? Do mesmo jeito que a gente repete essas frases negativas, a gente tem que começar a ter consciência disso e começar a criar um novo padrão mental para as nossas vidas, né? Então, essa técnica da reprogramação mental, das frases de afirmação, é uma forma da gente começar a reprogramar a nossa vida, né? Queria passar para ti, então, Rafaela, para você deixar suas palavras finais para a gente terminar esse nosso podcast de hoje.
É isso, Pedro. Eu deixo os meus agradecimentos a todos vocês, né? A você, Pedro, que tem sido uma grande contribuição, tem trazido também grandes pensamentos, reflexões, né? Quero agradecer também a todas as pessoas que estão compartilhando os nossos podcasts, compartilhando as nossas postagens, estão seguindo a gente, estão falando para as outras pessoas, né, desse projeto tão lindo que é o Lapidar, que é um projeto realmente de autoconhecimento, né, e de autodesenvolvimento, onde a partir desse lugar podemos estar no mundo mesmo de uma forma diferente, né? Podemos estar no mundo a partir dos nossos olhos, da nossa, sendo protagonistas da nossa história, né? Então, olhar para esse lugar dos relacionamentos e agora falando sobre todos os relacionamentos, né? É olhar para esse lugar de como eu me vejo. O outro vai te tratar da forma que você estivesse tratando. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade de estar podendo repassar esse conteúdo aqui para vocês, que vocês possam de fato, né, eh, ser esse canal para outras pessoas e a partir daí vocês também possam estar escolhendo fazer mudanças, né, mudanças, transformações naquilo que realmente te incomoda, naquilo que já não serve mais na sua vida e nas suas relações. Gratidão a todos e até o nosso próximo podcast.